Olá, bom dia, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo. Eu sou o Diego Gimenez e o Veja Mercado desta segunda-feira, 25 de setembro, já está no ar. Você pode nos assistir pelas nossas redes sociais ou nos ouvir pelo Spotify quando e onde quiser. As bolsas europeias e os futuros americanos negociam em baixa na manhã de hoje. Aqui no Brasil, os investidores se digerem entre a melhora nas projeções de crescimento econômico do Brasil e também a perspectiva de que o Banco Central não deve acelerar os cortes nas taxas de juros. A semana deve ser marcada pela divulgação das atas das reuniões dos bancos centrais americano e brasileiro, bem como a prévia da inflação aqui no Brasil. Na China, as ações da construtora Evergrande desabaram 22% nesta segunda-feira, depois de a construtora cancelar reuniões com credores. Para conversar comigo sobre esses assuntos, recebo no Veja Mercado de hoje o economista e ex-diretor do Banco Central, Alexandre Schwartzman. Alexandre, bom dia, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, Diego, é sempre um prazer estar aqui. Começo falando sobre o Copom, Alexandre. O Banco Central divulgou a última decisão, cortou as taxas de juros em meio ponto percentual e deixou claro no comunicado que não deve acelerar os cortes nas taxas, eles devem continuar de meio ponto percentual. Algumas alas do mercado entendiam que esses cortes podiam ser acelerados, podiam em algum momento subir para 0,75%. Foi mais torcida ou, de fato, existiu algum espaço para que essa política fosse guinada, digamos assim? Bom, do ponto de vista de sinalização do Banco Central, quando a gente viu a decisão, no caso, na época surpreendente, até de começar com um desafogo maior lá em agosto, 0,50, o Banco Central estabeleceu uma série de condições sob as quais ele imaginava ser possível acelerar o ritmo de corte. A grande verdade é que essas condições não se materializaram entre reuniões. Então, acho que era mais torcida do que, de fato, alguma coisa que pudesse se materializar. Aliás, olhando ali para os futuros de juros, etc., assim, era quase consensual que seria, de fato, meio ponto percentual. A verdade, assim, embora haja um progresso no que diz respeito à inflação, ela está em queda, né? Quando a gente olha ali para as medidas menos nervosas de inflação, núcleos, a parte de serviços, etc., a queda, ainda que existente, ela não nos coloca numa trajetória de alcançar a meta de inflação sequer no ano que vem. Não estamos mais discutindo chegar a 3% em 2024. As próprias projeções do Banco Central colocam a inflação no ano que vem ainda acima da meta. É claro que o Banco Central, nesse momento, está adiando a convergência para 2025. Né? Mas, enfim, acho que são as condições que hoje permitem um certo desafogo monetário, mas elas não estão ali não estão permitindo uma aceleração que aconteceria se a gente estivesse vendo uma inflação muito abaixo da meta num horizonte minimamente razoável. Não estamos. As projeções de crescimento econômico do Brasil têm melhorado semana após semana, e lembro que no início do ano o mercado projetava um crescimento de 0,8%. O número de agora já é de praticamente 3% e em viés de alta. O início do novo governo lá em janeiro foi uma das razões que explicava o pessimismo do mercado no início do ano. Ele foi exagerado ou não? Eu não sei se foi exatamente a questão do início do novo governo. O fato é que a gente tinha terminado 2022 com uma desaceleração de atividade econômica. Vamos lembrar, o próprio PIB ali no quarto trimestre do ano passado não foi grandes coisas. Mesmo olhando também de novo para medidas menos nervosas, a mediana dos setores do PIB, a gente viu uma certa desaceleração. Né? A economia estava crescendo ali a um ritmo, por essa métrica, de 0,4 mais ou menos, trimestre contra trimestre anterior. Então tinha um pouco disso. Eu acho que o que faltou à época foi entender assim, o tamanho do que foi o crescimento do setor agrícola nesse ano. Acho que a gente não tinha uma noção muito clara. Na verdade, a gente tem um acompanhamento muito pobre, de maneira geral, do que acontece na área agrícola. É uma coisa que precisa mudar, porque é um setor que está se mostrando extraordinariamente dinâmico
e a gente acaba perdendo um pouco o pé disso. A gente acompanha mensalmente o que acontece com o serviço, o que acontece com a indústria, venda no varejo, emprego, blá, blá, todas essas coisas a gente acompanha. Agora, a gente não acompanha em alta frequência o que está acontecendo na agricultura. E a agricultura foi uma baita surpresa no primeiro trimestre, um crescimento extraordinário, né? E no segundo trimestre, quando todo mundo esperava um refluxo forte dessa atividade agrícola, ela praticamente se manteve, refluiu um pouquinho, mas foi bastante modesto. Então a gente tem ali uma agricultura que sustenta muito o crescimento, e acho que isso faltou esse entendimento no começo do ano. Você mencionou na primeira resposta as projeções de crescimento para o ano que vem, 2024, eu volto a esse assunto. A política fiscal ainda expansionista do governo e os efeitos práticos dos cortes nas taxas de juros no ano que vem podem melhorar essas projeções para 2024 ou não? Eu acho que fica crescentemente difícil, digo, pelo seguinte, que não depende só de jogar mais demanda na economia, né? Se a gente for olhar, por exemplo, o que aconteceu ali no final do primeiro governo Dilma, etc., a gente tinha exatamente essa tentativa, quer dizer, juros na época foram mantidos artificialmente baixos, não é a situação que a gente viveu, a gente teve uma política fiscal extraordinariamente expansionista. Acontece que a economia começa a bater em algumas restrições, né? A gente olha para o mercado de trabalho, a taxa de desemprego caiu abaixo de 8. Nas minhas contas, a gente está mais ou menos em pleno emprego, mas eu posso estar equivocado. Agora, o nível mais baixo de desemprego que a gente registrou no país, né, considerando sazonalidade, etc., foi 6,5%. Né, e na época já tinha uma inflação muito, muito alta. A gente não consegue trazer de volta para 6,5% sem ter um problema inflacionário. Mas é que consiga trazer para 7,5%, alguma coisa assim, o fato é que não tem muito mais gente para colocar para trabalhar. Então, na verdade, acho que as restrições para o crescimento que vão aparecer, elas vão ser muito mais do lado da capacidade de crescimento, seja no que diz respeito à disponibilidade de mão de obra, disponibilidade de mão de obra qualificada e o volume de investimento também, que não está acrescentando uma enorme capacidade para o país. Então, eu acho que essa percepção de que o país acaba desacelerando, ela não está refletindo exatamente uma percepção de que, olha, é o juro e a política fiscal que estão segurando. Pelo contrário, o juro e a política fiscal estão estimulando a economia, mas você tem ali gargalos que vão se materializar e que isso torna o crescimento bem mais difícil. Certo, você menciona que a política fiscal está estimulando o crescimento, mas esse crescimento, por meio de uma política fiscal expansionista, ele é sustentável a médio e longo prazo? Justamente pelo que eu falei, não, ele não é. Né? Porque o que você está fazendo, a gente tem quando a gente olha para o crescimento da economia esse ano, quer dizer, do lado da oferta ele está sendo nitidamente levado pelo segmento agrícola. Do lado da demanda, é uma história principalmente sobre o consumo das famílias e consumo do governo. Não é uma história sobre crescimento do investimento, né? Nem do investimento público, nem do investimento privado. Então, um crescimento que é baseado nisso, ele naturalmente enfrenta limites mais baixos, né, em termos de capacidade de crescimento. Você não tá adicionando estradas, portos, né, infraestrutura energética, todo esse tipo de coisa que permite um crescimento mais rápido. Os movimentos de qualificação de mão de obra são muito lentos. Então, essas coisas que basicamente determinam a nossa capacidade de crescimento não estão sendo positivamente influenciadas pelo tipo de política fiscal que a gente tem agora. Pelo contrário, né, o que a gente vê é que esse estímulo grande para o crescimento do consumo, etc., ele impede uma queda mais rápida de taxa de juros. E taxa de juros é uma variável fundamental para o investimento. Não é a única causa, a gente tem um mundo também em que o juro vai ficar mais alto mais tempo, isso de alguma forma contamina o juro aqui. Mas de uma forma ou de outra, ambos os desenvolvimentos acabam limitando o volume de investimento, a gente investe pouco, a gente poupa pouco, investe muito pouco. Isso daí acaba não se transformando num crescimento muito rápido. Se a gente for olhar, também o exemplo é exagerado, mas a economia chinesa
ainda segue investindo ali 30% do PIB. O Brasil investe muito menos do que 20%, a gente está investindo alguma coisa aí na casa de 17%, 18% do PIB. Aí não tem como se traduzir em crescimento muito forte. Alexandre, o Banco Central já anunciou 2 cortes de 0,5 ponto percentual nas taxas de juros e a Bolsa não decolou, o estrangeiro não entrou, pelo contrário, ele saiu desde o início de agosto e os IPOs não dão nem sinal de retomada. Claro que os juros ainda estão em um patamar muito elevado e eles devem cair, segundo o Boletim Focus, para menos de 10% ao final desse ciclo. Mas, de fato, os juros, eles são os maiores vilões da economia? Ou o presidente Lula se enganou no início do ano em pedir insistentemente pelos cortes ao Banco Central? Bom, que o Lula se enganou está absolutamente evidente, né, pela própria discussão que a gente teve. Se a gente ouvisse o presidente da República, e diga-se de passagem, o ministro da Fazenda falar também, era assim, o Banco Central estava asfixiando a atividade econômica. A gente olha, não aconteceu nada disso, né? Tudo bem, o primeiro trimestre foi um crescimento muito em cima da agricultura, mas a gente olha ali segundo trimestre, uma coisa um pouco mais equilibrada, ou como disse, o consumo ainda se movendo fortemente. Então, o Banco Central não está garroteando a atividade econômica. E do ponto de vista de bolsa, ele é, obviamente, um fator importante, né? Ninguém vai negar, quer dizer, quanto mais alto o juro, menor a atratividade das ações, mas, assim, boa parte, essa informação, né, de que está ocorrendo um corte de juros, a gente espera um certo corte de juros à frente, ela está incorporada no mercado há algum tempo. Então, é um dos fatores que poderia explicar o atrativo da Bolsa ou não. Mas, isso dito, assim, é bom deixar muito claro, quer dizer, aquele terrorismo que foi feito pelo presidente da República, pelo ministro da Fazenda, pelo Partido dos Trabalhadores, né? Estavam praticamente pedindo a cabeça do Roberto Campos em praça pública, que ia matar a economia, estavam absolutamente errados, né? Então, vamos colocar as coisas onde elas pertencem. Certo, para fechar esse assunto, a valorização do petróleo no mercado internacional pode ser uma das inimigas do Banco Central, da inflação e da Petrobras também como um todo. Os efeitos dessa alta lá fora estão sendo subestimados aqui dentro? Ele acho que prejudica um tanto a questão inflacionária, né? Obviamente vai depender de como a Petrobras vai lidar com isso, eu falo disso num instante. Para o país como um todo, é positivo, né? O Brasil já há alguns anos se transformou num exportador líquido de petróleo, né? E o aumento do preço de petróleo, mesmo que há uma diferença entre o preço do petróleo que a gente exporta e o que a gente importa, mas a diferença em volumes é tão grande que isso acaba beneficiando o país. Então, do ponto de vista de crescimento, o aumento de preço de petróleo é uma boa notícia, é um choque, um choque positivo de demanda, né? É como se o resto do mundo estivesse transferindo renda para o Brasil, similar ao que acontece quando sobe o preço do minério de ferro, o preço da soja, o preço da carne, que são coisas que a gente exporta mais do que importa, então o resto do mundo está transferindo renda para o Brasil. Isso aqui é positivo. Do ponto de vista de inflação, como eu estava dizendo, depende de como a Petrobras vai absorver isso, né? Se a Petrobras seguir uma política similar à que aconteceu no governo Dilma, em que represava o preço aqui dentro, mesmo em face de um preço mais alto de petróleo e derivados lá fora, o que acontece é que a economia também não vai bater na inflação, a gente vai mascarar a inflação durante algum tempo, mas a empresa vai começar a sangrar caixa, né? Porque ela vai ter que importar lá fora por um preço mais alto e trazer aqui dentro vendendo um preço mais baixo. O importador privado vai sair desse negócio por razões óbvias. Ninguém ganha dinheiro, né, comprando caro e vendendo barato, né? A Petrobras pode até absorver isso, porque seguia por outras métricas que não a busca do lucro, azar dela, mas quem busca lucro vai fazer esse tipo de coisa. Então isso aí vai virar, né, uma dificuldade para a Petrobras. Ainda mais agora com a redução das exportações de diesel da Rússia, né? O diesel russo vendia um desconto muito grande com relação ao preço internacional, a Petrobras estava ali favorecendo o esforço de guerra do Putin, comprando diesel barato, essa válvula de escape eles não vão ter.
Então, o impacto na inflação vai depender se a Petrobras vai encaçapar essa perda ou não. E tem essa dificuldade. Se eles forem encaçapar a perda, tudo bem, a gente vai, mais uma vez, disfarçar o que está acontecendo com a inflação. Mas a gente também já aprendeu, essa conta chega. Se ela não chega agora, ela vai chegar no futuro. Vamos lembrar, o governo Dilma fez exatamente isso. Quando chegou a virada de 2014 para 2015, diga-se de passagem, o mesmo governo teve que fazer um baita reajuste de gasolina, de energia, etc., porque essa prática de segurar preços, ela, enfim, dá alívios de curto prazo. Eventualmente, você vai ter que colocar isso de volta no preço e aí pode dificultar, sim, a tarefa do Banco Central. Certo, o governo ele insiste na promessa de zerar o déficit fiscal do país já no ano que vem, em 2024. É mais provável que o governo revise esse objetivo, dado que ele é enxergado com muita descrença entre os economistas? É mais provável que ele crie ainda novos mecanismos para aumentar a arrecadação? Ou zerar o déficit é de fato algo factível para o ano que vem, cenário de hoje, setembro de 2023? Não, vamos colocar de uma forma sincera. O orçamento no Brasil normalmente é uma peça de ficção, a gente sabe. A inovação, no caso, é que a ficção se moveu para o campo da literatura fantástica, com o orçamento de 2024. Assim, falta só uns orcs, uns elfos e uns anões, mas literatura fantástica é exatamente o que define o orçamento do ano que vem. Não tem chance de zerar o déficit. Aliás, não tem chance sequer de entregar o déficit no limite inferior de 0,25, a menos de manobras contábeis, que, enfim, acontece, né? Então, já estamos falando alguma coisa de antecipar renda de leilões futuros de petróleo, etc. Aí você pode fazer alguma mágica dessa. Obviamente, isso não engana ninguém, né? Eu e qualquer um que siga, né, com o mínimo de seriedade as contas públicas vai descontar. Bom, tudo bem. Engana quem você quer, né? A gente também sabe que se você antecipou receita agora, vai faltar lá na frente, né? Então, acho que dentro do que existe hoje, pelo menos com as regras contábeis que a gente tem, não vai entregar um déficit zero no ano que vem. A ver se o próprio relator do orçamento estava considerando mudar a meta propriamente dita. Na grande verdade, também, o arcabouço fiscal prometia um déficit de 0,5 ponto percentual do PIB esse ano. Acabou de sair a revisão bimestral do desempenho fiscal, está com um déficit que é mais ou menos umas 3 vezes maior do que isso, é um pouco menos do que 3 vezes maior do que isso. Então, o que vai acontecer, acho que é assim, se muda a meta ou não muda, não faz muita diferença. Né? Faz uma diferença do ponto de vista político, saber se o ministro da Fazenda está conseguindo segurar o partido ou não. Então, tem uma relevância do ponto de vista da leitura política do episódio. Agora, economicamente, sim, você pode manter a meta em zero até 30 de dezembro de 2024. Nem por isso você vai entregar o déficit em zero. Né? Então, vamos ser realistas a esse respeito. Tá certo, Alexandre, sempre um prazer conversar com você aqui no Veja Mercado. As portas estão sempre abertas. Até uma próxima. Até a próxima. Sempre à disposição. Um grande abraço. Um abraço, até mais. Antes de encerrar o Veja Mercado, o Banco Central divulgou há pouco a mais recente edição do Boletim Focus. Vamos direto aos números divulgados pelo Banco Central. Vemos na tela que as projeções se mantêm praticamente inalteradas em relação à semana passada. A única mudança que nós observamos é na projeção de crescimento econômico do Brasil para este ano 2023. Ela subiu de 2,89% na semana passada para 2,92% nesta semana. Antes de encerrar o Veja Mercado de hoje, vamos aos assuntos que serão notícia ao longo da semana. Nesta semana, as divulgações das atas das reuniões dos bancos centrais brasileiro e americano devem impactar os mercados, bem como a divulgação da prévia da inflação do mês de setembro aqui no Brasil. Passando brevemente pelos indicadores, o dólar comercial abriu o dia em alta de 0,5%, cotado a R$ 4,94. Já os futuros do índice Bovespa, que mede a temperatura da bolsa antes dela abrir, negociam em baixa de 0,5%. Ponto final nesta edição do Veja Mercado. Quero agradecer sempre por sua companhia e sua audiência e lembrá-lo que o nosso programa vai ao ar de segunda a sexta nas nossas redes sociais antes de o mercado abrir. Mas você também pode nos ouvir pelo Spotify quando e onde quiser.
O Veja Mercado é oferecido pela JHSF. Amanhã eu estou de volta e a gente se encontra aqui. Até lá!